Sou Salim Lamra Neto, sobrenome é até complicado de falar, né? Porque junta um M com H, então M com H fica complicado, então Lamra. Bom, nascido no Rio de Janeiro, ainda capital do Brasil naquela época, né? Então a gente já identifica até a idade nessa brincadeira aí. Rio de Janeiro, capital do país e cidade única naquele momento. Meus avós, também é uma mistura interessante, meus avós libaneses, né, os homens, vieram para o Brasil na década de 10. A minha avó paterna, italiana, também veio nessa mesma época, acabou conhecendo meu avô aqui. E a minha avó materna, já filha de libaneses, nascida no Rio de Janeiro, né? Então essa é a primeira história desse processo. Com isso eu tenho um pai que é nascido em Minas Gerais, mas que se mudou para o Rio muito cedo. Quer dizer, meus avós paternos se conheceram em Minas e começaram a vida deles lá. Papais que veio para o Rio ainda acho que antes dos 10 anos de idade. Mamãe já filha nascida e criada no Rio de Janeiro. Que muda, né? Tem umas histórias, né? Em 1960, Brasília muda para capital e, obviamente, vira o estado da Guanabara, né? Que só tinha uma cidade, né? Rio de Janeiro. E ainda há uma confusão até hoje, né? O pessoal se apossou o estado do Rio, que virou depois, quando se absorveu, a cidade do Rio ficou como capital, mas a expressão carioca, que a gente na briga até hoje, ela é de quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro e não no estado do Rio de Janeiro, que são os fluminenses. Mas de qualquer forma hoje o pessoal extrapola um pouco mais. Mas a história não é essa, não estou aqui para contar a história. Mas criado no Rio de Janeiro, nascido na Tijuca, morei muitos anos lá, até 12, 13 anos, quando depois mudamos para Copacabana, mas acho que não, um pouco mais, depois dos 15 anos que mudamos para Copacabana. E minha formação foi toda em escola pública. Na época eram as oportunidades também que a gente tinha, mas escola pública, entendo que de uma boa formação, seja no primário, depois no ginásio, vou usar as expressões da época porque eu não vou conseguir traduzir para agora, mas no ginásio. E depois aí foi uma opção que eu já fiz, que obviamente teve um reflexo depois na minha vida profissional, mas era já uma atividade que eu adotei, em vez de ir para o famoso científico. Na época nós tínhamos o clássico e científico, seria o colegial mais moderno, e agora um grau qualquer aí, mas de qualquer forma eu fiz uma opção de entrar na escola técnica, fiz a escola técnica federal, Sócio Córdova da Fonseca, fazendo máquinas e motores. Já tinha um certo interesse por área mecânica e muito forte pela área automobilística já desse momento. Obviamente a infância também desde o primeiro momento, a gente morava numa rua sem saída, né? Então tinha as famosas peladas, né? Jogo de futebol no meio da rua. Então desde o primeiro momento, né? E aquilo descalço em rua de paralelepípedo, né? Os dedos sempre, dedão estourado, joelho ralado, etc. Mas sempre me levou um pouco para a área esportiva. Obviamente, como qualidade de futebol, minha qualidade de futebol era muito ruim, né? Acabamos deslocando um pouco para uma outra área e comecei a jogar vôlei muito cedo, pelo fato também depois da proximidade com a praia, mas mesmo isso em quadra também jogando vôlei. Então esse cunho esportivo eu trouxe a vida inteira e isso me ajudou bastante, vamos dizer, numa certa área, porque compensa um pouco aí a parte gulosa, né, de quantidade de comida e de prazeres da mesa também que a gente tem. Mas voltando pouquinho na história, Rio de Janeiro outra vez e toda essa formação básica no Rio de Janeiro. E aí por que eu vim parar em São Paulo, né? Naquele momento já uma vontade louca e um desejo claro com a área de automóveis. Automobilismo para mim era um item bastante importante, né? E papai me permitiu dirigir muito cedo, né? Um pouco às vezes com seus cuidados, porque não tinha possibilidade de carteira de motorista, e teve um determinado momento, fui feliz nesse momento, que pôde-se tirar carteiras, que por uns poucos anos no Brasil, com 17 anos, e acho que eu fui um dos primeiros a fazer, então sempre bastante envolvido com o automobilismo e alguns riscos, né? Os famosos pegas, aquelas coisas que depois, graças a Deus, foram para dentro dos autódromos, mas vim parar em São Paulo por um único motivo.
naquela época só existia uma faculdade no Brasil que tinha uma cadeira que chamava Mecânica Automobilística. E eu, com aquele foco, fiz o curso preparatório no Rio e vim parar em São Paulo por conta disso. Quer dizer, eu vim fazer mecânica automobilística, passei na faculdade, que era a FEI, Faculdade de Industrial, São Bernardo do Campo. Então muda radicalmente a minha vida. A família continua toda lá, eu venho para São Paulo e venho morar numa república, né? Naquele momento, até no primeiro momento, uma pensão, eu de 17 para 18 anos. Aí eu faço um parênteses que tem um reflexo outra vez bastante grande na minha vida profissional. Venho com meu pai para a gente descobrir um lugar em São Bernardo do Campo para eu ficar, descobre uma pensão, muito bem, já vinha com uma pequena mala e já deixo na pensão da Dona Neném, e vamos trabalhar na pensão da Dona Neném. Vamos morar na pensão da Dona Neném. Volto para o Rio e venho para São Paulo, ainda menor de idade. Naquele momento a carteira já não valia mais, então foi uma coisa assim instantânea. E venho para o famoso ônibus, desce na estação antiga ainda, e vai andando, pega o ônibus no Parque Dom Pedro e vai para São Bernardo. Na hora que eu estou chegando em São Bernardo, e aí eu me lembro que eu não tinha o endereço da pensão da Dona Neném. E aí me dá um branco e eu falei, cara, e como é que eu chego, né? Num ônibus. Aí eu olho, vejo uma imagem que eu lembro, que é a igreja matriz, e toco a famosa campainha no ônibus e desço. Aí, como é que tá? São Bernardo, aí o choque para mim. São Bernardo, já no domingo à noite, cidade praticamente vazia. Eu venho do Rio, com aquele calor, e São Bernardo naquela época, acho que hoje ainda é, mas muito mais naquela época, uma umidade imensa, aquela névoa, e quase ninguém na rua. E falei, como é que eu me acho? Telefone, né? Nem pensar nessa época. Isso é 70, 71, não tem nenhuma forma. Onde vai achar telefone? Nada disso. Algum movimento num bar, entro, mas ninguém sabia de nada, e eu começo a tentar lembrar um caminho que eu teria feito de carro, porque a gente andou um pouco de carro, e vejo uma pessoa na rua, um careca, né, já cabeça raspada, e vou atrás dele e vou perguntar se ele conhece a pensão da Dona Neném, por um acaso, porque era também um estudante. E aí a sorte absoluta, ele estava hospedado na pensão da Dona Neném. Então esse foi um fato importante. E aí a maior coincidência do mundo, que essa pessoa é Eduardo, que mais tarde a gente acabou se encontrando na faculdade, é o meu sócio até hoje, somos sócios fundadores. Eu até falo isso até hoje porque é um momento de angústia naquele lá, mas é uma peculiaridade da história, está até nos nossos livros aí, também da empresa, mas é uma peculiaridade interessante. Bom, entro na faculdade e começo a cursar, e naquele momento tinha um departamento de projetos de veículos e me engajo nesse processo, mas aí descubro também muito rapidamente que meu negócio não era projetar carro, não era projetar veículo. Apesar de ter participado como coadjuvante lá do Rigoberto Soler, grande projetista na época, a FEI tinha uma área bastante forte nisso, descobri que o meu negócio, que eu gostava mesmo, era de automobilismo, era de correr de carro, né? Era de pilotar e de andar e dirigir. Consegui andar um pouquinho, começava a Fórmula V no Brasil, mas consegui andar um pouco, mas não tinha condição financeira de suportar aquilo. Fiz alguns cursos, participei de algumas pequenas corridas, a Fórmula Volkswagen, pneu fininho ainda, motor 1200 de Volkswagen, mas participei de algumas provas, mas não tinha a mínima condição. Fiquei engajado na Confederação da Paulista, naquele momento, virei bandeirinha de pista, de boxe, para poder cheirar gasolina naquele momento, e continuava, e obviamente algumas coisas, até alguns famosos pegas, né, em situações que, vamos dizer, até um pouco clandestinas, né, mas de qualquer forma a gente fazia alguns pegas, graças a Deus nenhum grande acidente nesse processo. Isso me levou a sair da rua, né? E comecei a forçar um pouco mais, desenvolver essa área já com um pouquinho mais de idade, um pouquinho melhor condição financeira. Corri durante muitos anos, até 5, 6 anos atrás, de rally de velocidade, primeiro rally de regularidade, depois rally de velocidade, e aí levando bastante a sério mesmo. Participei de vários campeonatos, para a felicidade. Ganhamos porque estava sempre correndo com o meu navegador, com dupla. Ganhamos 2 campeonatos brasileiros, um campeonato sul-americano nesse rally de velocidade. Sinto falta até hoje, mas a própria evolução
a propriedade, mas acho que também somado aí às demandas de trabalho de empresa, começaram a tirar um pouco também o prazer do rally, porque era sempre uma correria. Mas isso para mim foi uma grande realização, obviamente cria aí um grande círculo de amizade, né? Esse é um grupo, né? O pessoal fala que a gente acaba tendo alguns grupos. É um grande grupo que se desenvolveu e corri de rally durante muitos anos, experiências fantásticas, né? Até brigas com a minha mulher, porque em algumas provas eu cheguei a levar minha filha, a caçula, e eu, obviamente, em uma delas eu tive um grande acidente. No rally você tem grandes acidentes, né? Pequenas consequências, mas com ela, graças a Deus, nada. Mas, de qualquer forma, voltamos a correr junto, até para que não ficasse nenhum trauma. Mas o rally criou para mim um grande ciclo de amizade e, obviamente, de prazer, de diversão, de satisfação. Logo que também venho já com o escritório formado, e venho morar em São Paulo, já saindo de São Bernardo, e venho morar em São Paulo, e da relação profissional, um dos sócios do Bros, aí mistura um pouquinho a história da empresa com a minha, mas um dos sócios do Bros jogava vôlei também. Eu vi com aquela vontade danada de jogar vôlei. Ele me convida para jogar vôlei num grupo que ele tinha, o Arnaldo Vilares, me convida para esse grupo, e a gente tínhamos uma academia que a gente jogava vôlei, e conseguimos jogar vôlei na hora do almoço, que aquilo era uma delícia. Entrava na quadra 12h30, saía 2 horas da tarde, segunda, quarta e sexta. E aquilo também me criou, e jogamos esse grupo de vôlei, jogamos acho que quase 30 anos. Paramos também há pouco tempo atrás, pouco tempo, talvez, aí já estou exagerando, talvez 7, 8 anos atrás, porque aí a idade de alguns, aí dificuldade de locomoção, aí o trânsito em São Paulo dificultou, mas de qualquer forma, esse também me criou uma grande relação pessoal, social, que me ajudou também a me integrar em São Paulo, né? Os primeiros 2 anos de faculdade, eu, sexta-feira, meio-dia, eu estava na estrada tentando bater o recorde de Rio-São Paulo com Fusca, e voltava domingo à noite, às vezes segunda de manhã. Esses grupos começaram a me permitir também criar mais relações em São Paulo, né? E me relacionar aqui, me casei aqui, minhas filhas nasceram aqui, e hoje eu tenho uma base muito maior em São Paulo. Adoro o Rio de Janeiro, mas a minha vida se formou aqui em São Paulo. Então esse novo grupo também, novo daquela época, criado no vôlei, permitiu uma grande relação, e desse grupo saiu uma outra que também hoje é uma relação social bastante grande. Eu nunca fumei na vida cigarro, nada disso, mas tinha um dos jogos desse grupo de vôlei, jogava conosco, que fumante de charuto. Frequentei a tabacaria há muitos anos sem fumar, mas não resisti num dia de um aniversário dele e fumei meu primeiro charuto. Isso tem um pouco mais de 20 anos, que hoje também não é eu não digo que é um vício, mas é um prazer. Tem vezes que eu passo uma semana sem fumar charuto, e se eu tiver com muita tranquilidade, é capaz de eu fumar 3 double corona num dia, mas sempre com a convivência, com prazer, e não na correria. Pelo menos esse é o meu consolo, né? Não vou ficar discutindo aí a questão da saúde, mas esse grupo também dá uma relação bastante grande, social, e de viagens, e desse grupo saem alguns amigos que a gente tem feito até algumas viagens gastronômicas uma vez por ano, nos últimos anos, aí, passar uma semana só curtindo um pouco gastronomia e de charuto junto. Então essa é uma convivência que gera outros encontros também. Esse grupo, pelo menos, nós temos um bom encontro uma vez por semana. Esse grupo pode ser, em grandes eventos, 50, 60 pessoas, aí comandado pelo Beto Ranieri, que é o grande amigo que saiu do vôlei também, ou às vezes um encontro nosso, que essa é rotina toda semana, de 5, 6, 10 pessoas. Então é um grupo bastante eclético, que a grande vantagem, eu acho que todos esses 3 grupos que eu citei, do rally, o vôlei e essa turma também do charuto, alguns se mesclam, mas o grande segredo aí é que aí se tratam de tudo menos trabalho, tudo menos... pode até surgir alguma discussão, algum ponto de vista, mas muito pouco se fala das relações de trabalho. Eu acho que isso também é um dos grandes segredos
durabilidade desses encontros, desses grupos, né, voltados sempre a prazeres e tudo mais. Então, eu digo que as pessoas ricas são as que têm, você está sempre criando novos amigos, a possibilidade de criar novos amigos, mas as pessoas ricas são as que têm também amigos de longa data, né? Seja os amigos da faculdade, eu organizo junto com um outro amigo, desde o nosso tempo de formatura, que já se vão 38 anos, encontros anuais da nossa turma de faculdade, né? Todo ano nós conseguimos pelo menos uma vez por ano encontrar os amigos da faculdade. Os amigos do vôlei, alguns infelizmente já foram, por conta até de idade mesmo, mas também temos uma relação. Os amigos do charuto também bastante intensa. E obviamente aí começam também as relações dos filhos, dos amigos e tudo mais, né? A família que a gente preserva bastante. Então é uma vida... dizer, sumária de uma forma geral, resumida aqui, mas que a vinda a São Paulo por uma expectativa que eu achava que eu ia ser projetista de automóvel, né? Acabei saindo para uma área profissional que é muito mais abrangente. Hoje a gente acaba, eu digo que a gente acaba sendo especialista em generalidade pela abrangência da empresa, mas de uma forma geral a gente atua num mercado que, apesar da formação de engenharia mecânica, que nos ajudou na formação da empresa, por agregarmos algumas disciplinas que não eram padrão no mercado, essa visão de ter vindo por um acaso para São Paulo tornou-se aqui a minha casa. Estou absolutamente à vontade, adoro o Rio de Janeiro, mas hoje não voltaria a morar no Rio de Janeiro, mesmo com a nossa dificuldade de trânsito, que também não é muito diferente lá, mas de qualidade de vida, etc. Mas, obviamente, eu tenho muito mais tempo, muito mais formação de social aqui em São Paulo. Então, essa soma de expectativas de vida, de buscar ambição, é uma coisa que eu coloco sempre: no fundo você tem que fazer aquilo que você gosta, mesmo que desvie a tua vida, isso que vai te dar persistência na vida. Eu procurei exercer isso aí. Dos esportes, continuo mantendo, obviamente, esportes não tão agradáveis como era o vôlei, como era o rally, porque obviamente dá uma convivência maior, mas de uma certa forma os grupos de corrida, né, para também preservar um pouco a saúde, mas também te dá um prazer e poder compensar aí os prazeres da mesa e obviamente os eventuais pequenos prejuízos, que eu acho pelo menos, do charuto eventual, nem tão eventual, né? Talvez não tenha sido honesto. Mas essa aqui é um pouquinho da minha história. Hoje, 2 filhas, alegria minha total da vida, nenhuma delas na área, né? Uma advogada, outra jornalista ligada à cultura, à música clássica, etc., né? Já me dão felicidade. Uma delas já me deu um neto e a segunda está me trazendo esse neto, vai ser uma neta agora, muito em breve. Então acho que temos muito que fazer ainda, né? Mas eu me considero assim, bastante feliz, realizado, seja profissionalmente, seja nas atividades. E espero só, quer dizer, ainda tentar talvez diminuir um pouquinho o ritmo de trabalho em breve, para que eu possa pelo menos brincar um pouquinho mais do rally. Talvez seja o único item que ainda me dê saudade, né? Com a história da gasolina e do prazer, da adrenalina da velocidade. É isso aí. Prazer falar com todos aí. Obrigado.